há pessoas ruins. Isso não é apenas uma constatação moral. Ela é uma realidade que atravessa a história, a filosofia, a teologia e a própria estrutura da alma humana. O mal não se apresenta como um monstro. Ela te disfarça, ela sorri, ele elogia, ele se veste de bondade. E é justamente aí que mora o perigo, porque as pessoas verdadeiramente maus não querem apenas ferir. Eles querem seduzir, enganar, manipular, pois elas não se contentam em fazer o mal. Elas querem parecer boas enquanto o fazem. Então a filosofia já nos alertava sobre isso e Platão, em sua alegoria da caverna, ela mostra que muitos vivem presos à ilusão e que controla as sombras, controla a percepção. Nietzsche, ele falava da moral dos escravos, onde o ressentimento se disfarça de virtude. E Maquiavel, e muitas vezes mal interpretado, ele entendia que o poder se sustenta mais pela aparência do que pela essência. Ou seja, pessoas ruins sabem disso. Eles sabem que a bondade é uma moeda social e por isso a falsidade se torna uma estratégia, um teatro, uma máscara bem polida. A teologia vai bem mais fundo. O mal, segundo Santo Agostinho, a maldade não tem substância própria. Ou seja, ela é corrupção do bem, ela é a privação do bem. Ou seja, o mal se alimenta da aparência do bem. E por isso que os piores atos são cometidos por pessoas que parecem irrepreensíveis, que falam manso, que ajudam publicamente, que se dizem justos, mas que, no silêncio, destrói reputações, manipulam afetos, exploram as fragilidades. O diabo dizia-se não aparecer com chifre, ele aparece com promessas. Então, essas pessoas ruins, elas se disfarçam porque o engano é parte do prazer. Eles não querem apenas vencer, querem vencer sem ser vistas como vilãs. Querem aplausos enquanto sabotam e querem admiração enquanto mentem. Isso exige paciência, cálculo, frieza e elas mascaram falsidade por anos, porque sabem que a confiança é uma arma poderosa. E quando conquistam essa confiança, elas usam como lâmina. Cortam sem que o outro perceba. E quando percebe, já é tarde demais. Mas há um detalhe que essas pessoas ignoram. A verdade tem um tempo próprio. Ela não grita, ela espera. Quando chega, já desmonta tudo. Porque a bondade verdadeira não precisa de um palco. Ela é silenciosa, firme, coerente. Já a maldade disfarçada, por mais que se sustente por um tempo, sempre escorrega na própria mentira, sempre revela a sua rachadura, sempre mostra que por trás do sorriso havia um veneno. Por isso, tem que estar atento. Não paranoico, mas tem que estar lúcido, porque nem tudo elogio é sincero, nem toda ajuda é generosa, nem toda presença é benéfica. A sabedoria está em você discernir. Está em nós discernir, porque em observar os frutos, não apenas as palavras, temos que perceber se a bondade é constante ou performática, porque o mal, quando se disfarça de bem, é mais perigoso do que quando se revela. E reconhecer que isso é uma nota de maturidade de proteção. Então, no fim, o mundo não está dividido entre bons e maus. Está dividido entre os que lutam para ser verdadeiros e os que escondem atrás da mentira. Então, que nós sejamos o primeiro grupo. Mesmo que doa, mesmo que custe. Porque a verdade, ainda que silenciosa, é sempre mais forte do que qualquer máscara. Cuidado com a soberba disfarçada de virtude. Quando alguém diz, mas ainda bem que eu sou do bem, ainda bem que não faço essas coisas. O que está dizendo, na verdade, é, eu não preciso me examinar. Isso é perigoso, porque o mal mais sutil não está nos atos escancarados, está na arrogância moral, está na certeza que se é melhor. Está na comparação constante com os erros alheios, como se a ausência de vícios fosse sinônimo de caráter. Não fumar, não beber, não matar ninguém, isso é no mínimo. Isso é o mínimo. Isso é o ponto de partida de civilidade, não de um ápice de uma virtude. Porque ser bom não é apenas evitar o mal, é confrontar o próprio ego, é reconhecer as sombras internas e ter coragem de se enxergar sem maquiagem.
E muitos que se dizem do bem por aí vivem de aparências, de julgamentos, de superioridade disfarçada de santidade, e são incapazes de pedir perdão, de ouvir críticas e de reconhecer que também erram, mesmo que seus erros não sejam manchetes. A filosofia nos ensina que o verdadeiro sábio é aquele que não sabe. Sócrates não se dizia bom, se dizia ignorante, porque a bondade verdadeira nasce da humildade, não da comparação. E quando alguém se gaba por não cometer crimes, mas vive ferindo os outros com as palavras, desprezando o que pensa diferente, manipulando com sorrisos falsos, está cometendo um tipo de violência que não aparece em estatísticas, mas que se destrói por dentro. A teologia também nos alerta que os fariseus eram os que mais se achavam puros. E foram justamente os que mais ouviram broncas de Cristo, porque a bondade que se exibe é vaidade, e vaidade é veneno da alma. O verdadeiro bem é silencioso, é firme, é coerente, não precisa se afirmar, se revela com gestos, na escuta e na presença. Se revela nesses atos. Então, se você está ouvindo isso e está pensando, ainda bem que eu não sou assim, ainda bem que eu não faço essas coisas. Talvez seja a hora de parar. Você tem que respirar e perguntar: será que eu não sou? Será que minha bondade não é só uma máscara social? Será que minha virtude não é uma fuga da responsabilidade? Porque o mal não começa com grandes crimes. Não, você não precisa ser um criminoso. Comece com as pequenas omissões, com julgamentos rápidos, com a recusa de olhar para dentro, com a recusa de olhar para si. Então, ser bom não é se achar bom, é reconhecer se examinar todos os dias, reconhecer que há falhas, que há orgulho, que há ego. E é lutar contra isso com honestidade, porque quem se acha perfeito já está corrompido. E quem se compara para se sentir superior já está totalmente perdido. A verdadeira bondade não se grita, ela age, ela se cala quando é tentada a julgar, ela se levanta quando vê alguém caído, ela se corrige quando alguém percebeu que errou. Isso poucos fazem, porque é mais fácil se achar do bem do que ser bom de verdade, mas o mundo não precisa de mais gente que se acha, precisa de gente que se transforma. Isso começa com uma bronca e termina com uma escolha. Escolha ser verdadeiro, mesmo que doa, mesmo que te desmonte, porque quem se desmonta pode se reconstruir, e só quem se reconstrói pode um dia dizer com humildade: agora sim, estou tentando ser bom.